Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça? Essa justiça da lei é que ela era justa e boa, o que não pôde ser satisfeita na vida daqueles para quem ela foi enviada, no caso, os judeus. Cumprir a justiça da lei era ter que atender a todas as suas exigências, desde os 10 mandamentos, que representavam os estatutos vindos diretamente de Deus, bem como todos os preceitos civis e sociais escritos por Moisés, no sentido de reger a vida nacional do povo de Deus, os hebreus. De forma que a lei exigia santidade absoluta dos judeus, eles que não tiveram condições de cumprir toda a legislação de Moisés, para que a justiça da lei. É bom lembrar que a lei de Moisés não era composta apenas de mandamentos e estatutos de ordem religiosa, mas era uma legislação completa para a vida nacional daquela nação. Como hoje nós temos em nosso país a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal e etc. e tal. Com isso, é correto se afirmar que os filhos dos homens serão julgados também pelas leis civis que regem todas as nações do mundo atual, mas principalmente pelos mandamentos do Deus Criador. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não que tenhamos que atender às exigências da lei de Moisés. Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento que mais teve revelação quanto ao lugar da antiga dispensação e o que Deus determinou sobre a nova dispensação da graça divina. O que deve prevalecer nos dias de hoje. O que Paulo defende é que em Cristo Jesus todos os seus remidos são justificados diante da lei de Cristo ou da lei de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo, conforme
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquela mesma lei que passou a ser operante na vida dos seres humanos, desde que Adão pecou contra Deus, não mais tem governo sobre a vida dos que estão em Cristo. Isto porque Cristo anulou tal lei que tinha poder sobre a nossa carne, quando nos redimiu ou nos comprou para si mesmo. Agora, andamos em novidade de vida, porque andamos pela direção do Espírito Santo de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. O que se pode dizer sobre a vida de Cristo? E isso pode ser atribuído aos que vivem para Cristo e com Cristo. Jesus viveu plenamente como homem, mas teve a capacidade de vencer o pecado e todas as suas influências negativas sobre os desejos carnais. Como nós estamos em Cristo, então Cristo cumpriu por nós tudo aquilo que não podemos fazer por nós mesmos aqui e agora, nesta existência terrena, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo. A partir do momento que um ser humano escuta o Evangelho de Cristo e crê em sua poderosa e libertadora mensagem, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, desta forma o Espírito Santo produz nesta pessoa o novo nascimento, bem como dá início ao processo da regeneração espiritual, em que a pessoa passa a ser transformada pela força da santificação e da transformação na imagem de Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18. Finalmente, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se converter é justamente mudar de direção e do estado do ser essencial. O novo nascimento é um dos passos iniciais da vida cristã que caracteriza o homem que passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem aceita Cristo como Senhor e Salvador passa a ser filho por adoção de Deus e com isso uma poderosa força divina passa a atuar em sua vida, que é justamente a influência majestosa do Espírito de Deus na vida de tal pessoa. Esse andar tem como resultado final a salvação e vida eterna, que já tem seu ponto inicial nesta dimensão da existência humana, mas que tem sua plena fruição na eternidade futura com Deus e com Cristo Jesus, Ele que vem brevemente buscar os seus remidos para estarem sempre e eternamente ao seu lado, conforme a sua promessa. Compartilhe este áudio e vamos juntos
semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.